Mistérios náuticos já se tornaram uma tradição nessa série, mas eu aposto que você nunca viu nada parecido com a história real de um veleiro que se tornou uma espécie de navio fantasma e jamais teve seus mistérios descobertos. Oi, você que me assiste, eu sou o Thales Lima, o Príncipe Sky, e vou levar você a bordo do enigma do veleiro Mary Celeste. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui tem conteúdos variados. E se você gosta de mistérios e histórias curiosas, como essa de hoje, a gente tem várias e muitos outros vídeos sobre temas como esses estão a caminho também. Por isso eu te convido a se inscrever aqui e acompanhar, e tomara que você goste. Se você não me conhece ainda e quer me conhecer um pouco mais, dá uma olhada lá nas minhas redes sociais, e me segue. Eu posto muita coisa da minha vida lá no Insta, no Facebook, e se você quiser conversar comigo também, é só me mandar mensagem que eu respondo com o maior prazer. E tem também meu TikTok, que é dedicado ao meu trabalho na dança como intérprete de Michael Jackson. Então segue tudo lá. E pessoas, aqui também tem a chave Pix do meu canal. Se você curte o meu trabalho e gostaria de me ajudar a continuar produzindo, caso você possa também, é claro, é só colar no Pix aqui, e com qualquer contribuição que você queira dar, eu vou ficar muito agradecido de coração. Se você não puder, só por você estar aqui prestigiando o meu trabalho, divulgando para mais pessoas, para todo mundo que você quiser, já vai me ajudar imensamente também. Você provavelmente não está acostumado a passar próximo de um porto e observar grandes navios movidos a vela, chegando ou zarpando. Pois é, essa antiga técnica de navegação acabou sendo superada, pouco a pouco, pelos navios a vapor, que passaram a dominar as navegações comerciais por serem muito mais ágeis e não dependerem dos ventos e da natureza. Mas a navegação à vela, que foi uma técnica muito utilizada desde os primórdios da navegação e da exploração humana dos mares, era soberana até o século XIX, que foi quando começou a perder esse espaço. E é no contexto dessa época de transição de eras, a The Eras Tour da navegação mundial, que a gente vai conhecer o bergantim canadense Mary Celeste. Os bergantins originalmente são embarcações do tipo galera, que usam remos como uma linha auxiliar ou até mesmo principal de locomoção. Na verdade, as galeras costumam ter os remos como principal meio de impulsionamento e os bergantins talvez possam ser descritos como embarcações híbridas, se é que esse termo cabe, uma vez que se impulsionavam com pares de remos que podiam chegar até mesmo a 15 e possuíam um ou dois mastros equipados com várias velas. Bem, o nosso Mary Celeste, ou melhor, o Amazon, é um desses. E não, eu não estou falando dessa empresa aqui que a Mackenzie e o Jeff Bezos fundaram, não. Dá licença aqui, gente. Amazon foi o primeiro nome dessa embarcação, que, de acordo com o site do Museu Marítimo do Atlântico, um domínio administrado pelo governo canadense, foi construída em 1861 em Halifax, capital da província de Nova Escócia, no Canadá, tendo o porto de Portsboro como seu local de registro. Mais precisamente, sua construção se deu no estaleiro de um construtor naval chamado Joshua Tours, que ficava localizado na vila de Spencer Island. Na época, o Amazon pertencia a um consórcio de 9 pessoas, entre eles seu primeiro capitão, chamado Robert McLean, que após seu falecimento foi sucedido por John Newton Parker, no mesmo ano ainda, e mais tarde por William Thompson, em 1863, esse que foi o último dessa primeira tour aí do navio. Quem quiser conhecer melhor os detalhes desse princípio aí, a Wikipedia em inglês sobre o navio explica tudo. O Amazon sempre esteve a serviço do transporte de cargas e foi durante uma viagem no dia 9 de novembro de 1867, ao sair de Halifax para ancorar na comunidade vizinha de Glace Bay para receber um carregamento de carvão, que ele foi pego por uma tempestade absurda que assolou subitamente a região e foi lançado em direção à costa, sofrendo danos seríssimos e ficando inutilizado. A tripulação e os donos deixaram o navio destroçado para trás. Bom, ainda em 67, os destroços do Amazon foram comprados como sucata por um homem de Glace Bay chamado Alexander McBean, e esse os revendeu para um negociante, que por sua vez revendeu mais uma vez para Richard Haynes, um marinheiro estadunidense que restaurou e remodelou a embarcação e no ano seguinte a registrou em New York City, cidade que nessa época se transformava cada vez mais em um dos importantes centros do mundo, graças
a seu porto, o ponto perfeito para o reinício do agora rebatizado Mary Celeste. Pois é, nesse período aconteceram várias coisas diferentes, mas o mais relevante é que a partir de 1869, o navio passou a pertencer agora a uma companhia de transportes entre a América e a Europa, encabeçada por um homem de negócios chamado James Winchester, que havia levemente sido remodelado, ter a sua capacidade ali sido ampliada, e seria agora comandado por um experiente capitão chamado Benjamin Spooner Briggs, que inclusive era parte do consórcio de proprietários. Novos ventos soprariam as velas do Mary Celeste. Em 7 de novembro de 1872, o bergantim mercante Mary Celeste, abrigando um carregamento de exatos 1.701 barris de álcool, bem específico isso, zarparia de Staten Island, em New York City, iniciando uma viagem com destino a Genoa, na Itália. O seu capitão, Benjamin Briggs, que na época tinha 37 anos, havia zarpado do Pier 50, no rio leste de Nova York, na manhã de 5 de novembro, e devido à insegurança climática, ele decidiu atracar na ilha para aguardar melhores condições. Briggs estava levando como acompanhantes nessa viagem 2 membros de sua família, a sua esposa Sarah Elizabeth Briggs, de 31 anos, e a sua filha caçula, Sophia Matilda Briggs, que tinha só 2 aninhos de idade, fofa. O filho mais velho do casal, Samuel Spooner Briggs, com 7 anos, permaneceu em terra com outros familiares. Além das 2 familiares dele, estavam a bordo os outros 7 integrantes da tripulação do Mary Celeste. Essa lista aqui, formada por 2 oficiais, 4 marinheiros e 1 cozinheiro. E assim se iniciou a longa viagem Atlântico adentro. Essa foi a última vez que se soube de todas essas 10 pessoas. 8 dias após a partida do Mary Celeste, zarpava de New Jersey, mais especificamente da cidade de Hoboken, o brig também canadense Dei Gratia, cuja tripulação era chefiada pelo respeitado capitão David Reed Morehouse. Esse aqui. Ele e seus comandados levavam o Dei Gratia com uma carga de petróleo, que era destinada à cidade de Genoa. Sim, o Dei Gratia e o Mary Celeste tinham o exato mesmo destino. E até por isso tinham rotas muito semelhantes ali para atravessar o Atlântico, né? Só que o Mary Celeste havia partido em viagem mais de uma semana antes, e sendo assim, certamente chegou muito na frente, certo? Errado. O bergantim era inspirado para cruzar o Estreito de Gibraltar nos primeiros dias de dezembro e aportar em Genoa nas primeiras semanas seguintes. Mas não foi isso que aconteceu. No dia 12 de dezembro chegava em Gibraltar o brig Dei Gratia, com uma tripulação que trazia consigo, embora só tenha chegado na manhã seguinte, um navio resgatado, que eles afirmaram ter sido encontrado completamente abandonado e à deriva. Sim, era o Mary Celeste. O capitão Morehouse e os tripulantes do Dei Gratia atracaram as embarcações em Gibraltar e foram direto se reportar à corte local, que imediatamente tomou posse da embarcação para aguardar a audiência, né? Então, os navegantes do brig descreveram a sua experiência e o encontro com o bergantim resgatado. De acordo com eles, no dia 5 de dezembro, o Dei Gratia navegava próximo ao arquipélago de Açores, quando o capitão Morehouse foi chamado ao convés pelo timoneiro do navio. Ele tinha avistado uma outra embarcação a aproximadamente 6 milhas náuticas, navegando de forma errática, como se alguma coisa não estivesse bem. O brig rumou para lá e, ao se aproximarem mais, não era possível ver nenhum sinal de ninguém a bordo. E o navio não respondia nenhum dos sinais enviados. O Morehouse falou: bicho, esse navio tá à deriva, cara, bora investigar isso aí. Ele então enviou o seu primeiro e segundo oficiais de bordo, esses aqui, o Oliver DeVoe e o John Wright, respectivamente, descerem em um bote para abordar o suspeito navio fantasma. Chegando mais perto já era possível ver o nome do Mary Celeste, e subindo a bordo os oficiais encontraram o navio completamente deserto, e os detalhes eram os seguintes. As velas estavam parcialmente amarradas e a maioria delas estavam em más condições, completamente perdidas. As cordas do navio também estavam danificadas, algumas frouxamente amarradas e outras completamente soltas. O único bote salva-vidas que existia a bordo, que era um pequeno iatezinho, não estava lá. As escotilhas, 2 delas estavam abertas com as suas tampas deixadas do lado de onde abriram. A bússola não estava no lugar do seu compartimento e ele havia sido quebrado. O diário de bordo tinha sido deixado para trás e a sua última entrada registrada tinha ocorrido às 8 da manhã, no dia 25 de novembro, 9 dias antes do encontro. O registro dava conta de que o Mary Celeste se encontrava a aproximadamente 740 quilômetros do ponto onde posteriormente seria encontrado pelo Dei Gratia. O interior da cabine estava molhado, havia água e havia entrado pelas portas e clarabóias dali, mas fora isso estava tudo em ordem. Havia aproximadamente 1 metro de água dentro do casco do navio, algo considerável.
mas não alarmante para uma embarcação daquele tamanho. E no convés tinha uma espécie de sonda improvisada que havia sido deixada, provavelmente usada para medir a quantidade de água que havia no casco, né? Toda a cozinha estava em ordem e havia um grande estoque de provisões. Alguns itens pessoais do Capitão Briggs estavam espalhados pelo navio e alguns papéis da embarcação estavam faltando. E por último, não haviam sinais de fogo ou violência no ambiente. Com esses detalhes reportados ao capitão quando seus 2 oficiais retornaram, foi tomada a decisão de resgatar e guiar o Mary Celeste até Gibraltar. Até porque, pelas leis marítimas, quem resgatasse um navio abandonado teria direito a receber uma recompensa financeira, equivalente ao valor da embarcação e da carga, caso houvesse uma. E, obviamente, os experientes marinheiros, que não eram bestas, iriam atrás do que seria direito deles receber. Claro, né, gente? Até eu faria o mesmo, vocês provavelmente também. A princípio não tem nada de errado com isso. O oficial Devoe chegou até a escrever para sua esposa, contando sobre o pagamento que ele esperava receber e tal. E assim o capitão Morehouse dividiu a sua tripulação, enviando o Devoe e mais 2 marinheiros experientes que dariam conta do recado a bordo para guiarem o Mary Celeste, que ainda estava navegável apesar dos problemas, não precisava de reboque, e o restante permaneceu em seu navio mesmo. Em 17 de dezembro começou então a audiência em Gibraltar. O veredito ficaria a cargo do juiz e então chefe da Justiça de Gibraltar na época, Sir James Cochrane, esse aqui. Já as investigações caberiam ao promotor e advogado-geral, o Frederick Sowley Flood. O processo em si era de praxe e, em geral, não resultaria em grandes polêmicas. Mas o Sr. Flood estava achando aquela história pouco convincente. Ele estava tipo, mano, peraí. Como é que esses caras acharam um navio totalmente vazio em condições de navegar? Quem é o idiota que larga um navio pra trás com carga e tudo por motivo nenhum, cacete? Não. Tá muito estranho isso aí. Tem alguma coisa errada. Eu tô achando que esses caras armaram isso tudo. Sim, o promotor Flood achava que toda essa história era armação e que alguns crimes poderiam ter sido cometidos aí. Então ele comandou uma inspeção ao Mary Celeste, que ocorreu no dia 23 de dezembro, e teve a participação do inspetor de navegação John Austin e do mergulhador Ricardo Portunato. O relatório da inspeção trouxe algumas novidades interessantes. O Austin notou que haviam marcas na proa do navio, que para quem não sabe, proa é a parte da frente, é aquele arco pontiagudo na extremidade dianteira, que pareciam ter sido feitas por algum objeto pontiagudo. Ele também encontrou que pareciam ser vestígios de sangue na espada do Capitão Briggs. Uma inspeção posterior feita por capitães da Royal Naval confirmou a mesma opinião sobre as marcas na proa e descobriu novos vestígios no convés que poderiam ser de sangue em um dos trilhos do navio, e próximo a eles uma marca funda, que parecia ter sido feita com um machado. Já o mergulhador Portunato concluiu que o casco do navio estava em ótimo estado e não haviam ocorrido nem colisões e nem encalhes. Bom, com todas essas informações, o promotor Flood, que já andava desconfiado daquela história toda, passou a ter mais convicção ainda de que alguma coisa tinha que estar errada, né? Ele achava impossível que Mary Celeste tivesse sido encontrado tão distante do ponto onde a sua última entrada no diário de bordo tinha sido registrada. E passou a defender a teoria de que os homens do Dei Gratia assassinaram toda a família do Briggs e a sua tripulação, danificaram a proa para simular uma colisão e roubaram o navio para entregar como resgate e lucrarem com isso. Embora ele não fosse capaz de explicar alguns furos nessa teoria, como o Dei Gratia conseguir alcançar e abordar o Mary Celeste tendo saído 8 dias depois e percorrendo quase que o mesmo caminho, ou ainda a aparente ausência de resistência da tripulação supostamente violentada. Ele inclusive enviou os relatórios de inspeção para a Junta Comercial de Londres, junto com o seu comentário pessoal descrevendo toda essa teoria que ele defendia. Bem, a essa altura o caso já tinha tomado repercussão internacional e os jornais nova-iorquinos já vinham noticiando. E aí o James Winchester, lembra dele? O chefe do consórcio do Mary Celeste lá, que era dono, esse cara já estava puto, porque ninguém resolvia nada e a carga dele continuava no limbo. Então ele viajou para Gibraltar, chegando lá no dia 15 de janeiro já de 1873, no outro ano, boladão, pedindo por favor para que a Justiça de Gibraltar liberasse o raio da carga. O promotor Flood exigiu dele então o pagamento de uma taxa de liberação no valor de $15.000. O Winchester não tinha levado essa quantia consigo, então não teve como pagar. Aí então o Sowley Flood passou a considerar a possibilidade do James Winchester ter sido o mandante de todo esse crime que ele acreditava existir. Sim, se vivesse hoje em dia, esse brother aí ia ultra tá compartilhando teoria maluca lá no Zap o tempo todo aqui. Gente, o Flood e o Winchester se engalfinharam em debates super virulentos diversas vezes e o James atestou
firmemente que, pelo que ele conhecia, o Capitão Briggs jamais cometeria um ato como aquele. E é claro que isso só fazia o promotor acreditar mais ainda que o empresário estava encobrindo toda uma tramóia da qual ele também faria parte. Só que algumas novidades estavam prestes a jogar a ideia de Flood por terra, ou melhor, por água abaixo, já que o assunto é marítimo. É que algumas análises científicas tinham provado que as manchas na espada do Benjamin Briggs não poderiam ser manchas de sangue. Strike one! Além disso, Gibraltar tinha um cônsul estadunidense, na época o cônsul Horatio Sprigg, que tinha sido inteirado da história e aí encomendou um parecer técnico sobre o caso a um oficial da Marinha americana chamado R.W. Sheffield. A gente não sabe o nome dele, nem o primeiro nem o segundo. E entre outras conclusões, o relato desse oficial afirmava que as manchas na proa do navio eram sim naturais, causadas pela ação da água com o passar do tempo. Home run! Fui direto já pro home run, não teve nem strike two dessa vez aí. O Floro tava pistola, bicho, ele não queria admitir de jeito nenhum que ele poderia estar errado sobre as suas suspeitas. A título de curiosidade, a Wikipedia inglesa sobre o caso afirma que um historiador que estudou posteriormente descreveu o Sully Flood como um promotor teimoso, arrogante, pouco inteligente, que gostava de aparecer e que quando metia uma coisa na cabeça dele ninguém tirava. Parece até que eu já vi essa descrição em algum lugar. Bom, como ele realmente não tinha escolha, só no dia 25 de fevereiro ele finalmente liberou o Mary Celeste. Foi designada uma tripulação local que seria comandada pelo capitão também estadunidense George Blatford, e finalmente o navio rumou em definitivo para Gênova. Já a decisão sobre a recompensa dos integrantes do Dei Gratia, essa chegou somente no dia 8 de abril, olha como demorou. E o juiz Cochrane determinou o pagamento de 1.700 libras, o que correspondia exatamente a 1/5 da carga do navio, contrariando as expectativas gerais, uma vez que nada tinha sido provado contra eles. Então, em tese, eles deveriam receber o valor integral. No veredito, o juiz ainda criticou o capitão Morehouse por ter enviado o navio dele para Gênova a cargo do seu primeiro oficial, o Oliver Devoe, para realizar a entrega da carga de petróleo que ele de fato tinha que entregar porque era o trabalho dele, e concluiu afirmando que esses homens estariam para sempre sob suspeita nos tribunais da opinião pública. E como mais uma vez nós não temos nenhuma explicação definitiva para o acontecimento, pelo menos até o fechamento da produção desse vídeo aqui, tudo que nos resta até agora são as teorias, e as mais diversas foram formuladas ao longo dos tempos sobre esse intrigante caso. Bom, só que para começar, a gente precisa excluir algumas fake news que existem em cima dessa história. Porque nessa de formular teorias aí, muita gente fanfiqueira ao longo do tempo acrescentou seus próprios detalhes, né? Fez ao seu próprio gosto. E muita coisa que você vai ver por aí sobre Mary Celeste não é verdade, ou no mínimo não tem nenhuma comprovação a respeito. Como uma suposta amizade próxima entre os capitães David Morehouse e o Benjamin Briggs, apontada por alguns escritores. Algumas versões que você vai encontrar por aí da história do Mary Celeste afirmam até mesmo que os dois teriam jantado juntos antes da partida dos navios. Não, na realidade não se tem, pelo menos oficialmente, nenhuma comprovação disso. O mais provável é que os dois se conhecessem sim, talvez de vista, talvez conversando algumas vezes, por força da profissão e por frequentarem os mesmos portos, mas não se sabe se eles foram amigos. Só que daí só piora. O periódico Los Angeles Times foi o primeiro a começar um verdadeiro telefone sem fio em uma matéria recontando o caso, lançada em junho de 1883, mais de 10 anos após os eventos. De acordo com um ser humano fanfiqueiro que escreveu o artigo, abre aspas, todas as velas foram içadas, o leme foi amarrado com força, nenhuma corda estava fora do lugar. O fogo estava queimando na cozinha, o jantar estava intocado e quase frio, o registro escrito até a hora de sua descoberta. Fecha aspas. Não, nenhum desses detalhes é real, ou pelo menos não constam nos registros e nem nos depoimentos da tripulação do Dei Gratia. Alguns detalhes aqui na real contradizem o que teria sido registrado sobre a história. Os tripulantes que resgataram o Mary Celeste afirmam justamente que parte das velas estavam em mau estado, que parte das cordas estavam frouxas. Fique. Em 1906, a revista Overland Monthly and Out West meteu o louco legal ao narrar a história, colocando Mary Celeste mais de 2.600 quilômetros distante da localização real onde o navio foi encontrado e adicionando galinhas vivas dentro do barco.
Eu realmente não sei pra que inventar um detalhe desse, mano. Já que é pra inventar, inventa um bagulho da hora, mano. É galinha, what the fuck? Em 1913, a revista britânica The Strand trouxe a público o relato de Abel Fosdick, que afirmava ser um sobrevivente do navio, que teria trabalhado na tripulação como mordomo. Algo facilmente desbancável, já que o seu nome simplesmente não consta em nenhuma lista de tripulantes, como aquela que a gente viu aqui. Na versão do Fosdick, a sua tripulação havia se reunido em uma plataforma para assistir a uma competição de natação, e essa plataforma subitamente desabou, matando todos afogados ou comidos por tubarões. Todos menos ele, o alecrim dourado, que, sei lá, não foi comido junto com o resto porque ele era especial, enfim. Todo mundo se Fosdick menos ele. Cara, fique total, até porque, inclusive, até onde a nossa pesquisa conseguiu buscar, nem sequer havia nenhum registro dessa pessoa ligada a esse navio, a não ser por essa declaração aí para essa revista britânica, enfim. E além disso, o maluco também conseguiu errar umas coisas muito básicas e simples sobre a história, tipo, aumentar a idade da filha do Capitão Briggs, que era simplesmente um bebê na época, e chamar o próprio capitão de Griggs, ao invés de Briggs. Mano, Griggs? Quem é Griggs? Daqui a pouco era o Giggs. Se bem que acho que nessa época aqui ele já devia estar jogando na base do United, né? Então não foi ele não. 11 anos depois, em 1924, o Daily Express, mais um jornal britânico, cara, a imprensa do Reino Unido nessa época tava ó de fanfic, ó. Bom, os caras publicaram uma versão assinada por um tal Capitão R. Lucy, sim, mais um que a gente não sabe o primeiro nome aparentemente. Esse brother aí afirmou que conhecia o ex-contramestre do Mary Celeste, novamente uma pessoa não registrada como membro da tripulação oficialmente, e que esse cara teria contado para ele que a tripulação inteira do barco, na verdade, atacou um navio a vapor vazio que continha 3.500 libras em ouro e prata. Então eles decidiram dividir a grana, pegar os botes salva-vidas e remar para a Espanha. Remar. Cara, tu tá me tirando. Por que não foi com o barco logo? Pelo amor de Deus. Bicho, por incrível que pareça, muita gente acreditou nesse bagulho aqui. Mas é falso, óbvio. Só que o prêmio de melhor história fake de todas, sem dúvida nenhuma, vai para a revista londrina Cornhill Magazine, que lá em janeiro de 1884, eu pulei porque essa aqui tinha que ficar por último, tá? Pra fechar. Publicou um conto do médico e escritor britânico Arthur Conan Doyle, chamado J. Habakkuk Jeffson's Statement. A história dele é o famoso baseado em fatos reais, porque ele simplesmente criou um desfecho inteiro na parada, utilizando o caso do Mary Celeste como pano de fundo só. Eu vou só transcrever as palavras que estão na Wikipedia inglesa, cuja referência para esse trecho se encontra numa versão digitalizada do conto, salva lá no site Wayback Machine. Então, entre aspas aqui, tá? Para vocês verem. Ele renomeou o navio para Mary Celeste, com IE, é bom fazer aqui essa distinção. O nome do capitão era J.W. Tibbs. A viagem fatal ocorreu em 1873 e foi de Boston a Lisboa. A embarcação transportava passageiros, entre eles o titular Jefferson. Na história, um fanático chamado Septimus Goring, com ódio à raça branca, subornou membros da tripulação para assassinar o Tibbs e levar o navio para a costa da África Ocidental. O resto da companhia do navio é morto, exceto Jefferson, que é poupado porque possui um encanto mágico, que é venerado por Goring e seus cúmplices. Fecha aspas. Mano, isso aqui é saber fazer fanfic. O pessoal da Outwest lá, ó, tá vendo? Aprende com esse cara aqui, cara. Galinha, pelo amor de Deus, velho, que é isso? Enfim. O mais inacreditável de tudo é que, lembra do cônsul lá dos Estados Unidos em Gibraltar, o Horatio Sprigg, que ajudou a analisar o navio e tudo? Então, ele ainda servia como cônsul nessa época aí. E por incrível que pareça, ele procurou o escritor Doyle para perguntar para ele se alguma coisa que ele tinha escrito era realmente verdade. Cara, essa parte parece mais fic do que a fic toda, mas é real. Meu Deus! Bom, mas e quanto às teorias? Assim como a galera das fanfics, a gente vai encontrar desde as mais sem graça até as mais viajadas. E além das teorias conspiratórias lá do Soul Flood, e de pessoas que teorizam coisas próximas daquelas, lá da história do Daily Express, e que os tripulantes foram fugir para buscar uma outra vida e tal, por alguma razão, isso e aquilo, também teve gente sugerindo ataques de animais marinhos. O Chambers Journal de Edimburgo teorizou em 1904 que toda a tripulação poderia ter sido arrastada para o mar por um polvo gigante. De fato, existe uma espécie de lula gigante que já era conhecida por atacar navios nessa época e tal, a gente pode ver uma foto aqui, porém é extremamente improvável que toda a tripulação tivesse sido arrastada ao mesmo tempo.
Isso ainda também não explica o sumiço de alguns itens a bordo do navio. Também houve a suspeita de jogo sujo, sustentada por parte de alguns veículos da imprensa. Pois é, o promotor Flood não era o único no final que acreditava numa conspiração. Uma das teorias da época era a fraude de seguro, aquele clássico golpe de você contratar um seguro para um bem e aí você destruir a coisa para ficar com dinheiro. Se eu fizer a referência que eu pensei, eu tomo um processo. Deixa quieto. Enfim, o James Winchester refutou até que muito bem essa teoria aí, da maneira que nem sequer se exigiu investigação sobre as seguradoras que o navio trabalhava, nem foi necessário. Já o periódico londrino Quarterly Review sugeriu em 1931 que o grande vilão da história poderia ser o Morehouse, do Dei Gratia, afirmando que o capitão armou uma emboscada para matar Briggs e toda a sua tripulação, revivendo de novo aquela teoria lá do promotor Flood e ignorando de novo que era impossível o Dei Gratia chegar na frente do Mary Celeste por métodos normais, tendo partido 8 dias depois. Também se divulgou a tese de que os dois capitães, o Briggs e o Morehouse, arquitetaram juntos todo um plano. E essa teoria volta lá naquela não comprovada ideia de uma amizade profunda, de uma proximidade entre os dois. Essa teoria também parece exagerada, visto que teria deixado muitas pistas para trás. E também não explica por que o Briggs teria deixado para trás um dos seus filhos e levado somente a mais nova consigo. O Samuel ficou em terra, ele não gostava, a filha favorita dele era a Sofia. Ataques de piratas foi outra das teorias propostas. Naquela época havia um grupo deles super ativo na costa de Marrocos, e muitas atividades piratas foram registradas naquela região. É plausível? Parece, mas o furo se encontra nas diversas muambas que os bucaneiros teriam deixado para trás. O navio continha diversos itens de grande valor dentro dele quando foi encontrado, e essa galera dificilmente teria ignorado qualquer um deles, O escritor John Gilbert Lockhart também escreveu um livro sobre o caso chamado The Mary Celeste, publicado em 1925, e nele ele suscitou a nada criativa teoria de que o capitão da embarcação simplesmente enlouqueceu, matou todo mundo e se matou em seguida. Inclusive alguns familiares do Briggs que estavam vivos na época ficaram bem pistolas com isso, foram lá reclamar com ele, aí o cara acabou encontrando com eles, conversando, trocando uma ideia e tal, depois mandou retirar essa parte aí e relançar o livro. Acho que ele viu o tamanho da bobagem que ele falou. Já um investigador de mistérios nova-iorquino chamado Arthur Putman propôs uma teoria que eu pessoalmente achei bastante interessante. Ele relacionou o sumiço do bote salva-vidas e a escotilha aberta com a carga do navio e os relatos do diário de bordo sobre sons levemente alarmantes de pequenos estouros que vinham acontecendo. O Putman lembrou que tais estouros são relativamente comuns em cargas de álcool, porque é um líquido altamente inflamável. Ele afirmou acreditar que algum marinheiro distraído pode ter ido verificar a carga portando algum objeto inflamável aceso, como uma vela, ou mesmo um charuto, um cigarro, e aí o contato com os gases liberados pela carga pode ter causado uma explosão ambiente, não forte o suficiente para afundar o navio, mas alarmante, que jogou longe a tampa da escotilha, como ela foi encontrada, com um impacto, e aí o Benjamin e toda a sua tripulação teriam entrado em pânico absoluto e abandonado o navio. Se eles sobreviveram em alto mar naquele pequeno iate, não se pode saber. Fenômenos naturais também foram citados como possíveis explicações. Uma das teorias, inclusive, se parece um pouco com a do Arthur Putman, porque o New Rock World, em janeiro de 1886, noticiou a explosão de um navio que transportava álcool. E uma das possíveis causas seria um terremoto no fundo do mar, que poderia ter danificado a carga com a turbulência, No caso do Mary Celeste, quem defende essa teoria acredita que a ameaça explosiva, real ou hipotética, que teria feito todas essas pessoas abandonarem a embarcação, poderia ter sido causada dessa maneira, por algum fenômeno natural. Em fevereiro de 1913, o mesmo jornal, inclusive, teorizou, ele próprio, que uma infiltração de álcool em barris porosos ou velhos, danificados talvez, poderia ter causado a fumaça tóxica que teria levado aos eventos seguintes, nessa teoria aí da fuga por pânico. Inclusive um primo do capitão Briggs, chamado Oliver Coobe, defendia muito essa possibilidade na época, sobre fuga em pânico, já que ele, que conhecia o capitão, afirmava muito que Benjamin precisaria de um motivo muito alarmante para ordenar o abandono do navio daquela forma. Ele não faria isso em circunstâncias normais. Essa teoria da explosão é bem aceita, inclusive, porque sua base científica é bem forte. Um bom exemplo foi um experimento feito em 2006 pelo químico italiano Andrea Sella para o canal britânico Channel 5,
Nele, o André recriou o ambiente do porão, equivalente mais ou menos ao do Mary Celeste. Usou caixas de papelão como modelo para representar os barris ali e tal, e criou uma pequena explosão com gás butano. E essa explosão gerou uma outra explosão bem maior e estrondosa, e uma bola de fogo considerável se fez no ambiente. Porém, apesar disso, não houveram danos profundos por queimadura na estrutura, exatamente como era o caso do Mary Celeste. O Cella explicou então que, abre aspas, o que criamos foi uma explosão de onda de pressão. Houve uma onda espetacular de chamas, mas atrás dela havia ar frio. Nenhuma fuligem foi deixada e não houveram queimaduras. Fecha aspas. Bom, isso explicaria muito bem tanto o aparente bom estado da carga, como também o pânico resultante na fuga, né? Para fechar, existem também outras teorias menos aceitas ou impopulares baseadas em questões da natureza. Uma delas defende que um iceberg deslocado poderia ter aparecido no caminho do navio, gerando o pânico pelo medo de encalhar, enfim, e consequentemente a fuga. Mas além de ser extremamente improvável a existência de um bloco de gelo gigante tão ao sul quanto naquela região, é ainda mais improvável que ninguém tenha visto esse iceberg. Aparentemente era um holograma, né? Ele apareceu para o Mary Celeste e depois derreteu, desapareceu, enfim. Também apareceu a galera dos eventos paranormais, né, que sempre bate ponto nesses rolês aí. Como, por exemplo, o British Journal of Astrology, que em uma edição sem data conhecida descreveu o navio como uma experiência mística, fazendo conexões transcendentais da história com a grande pirâmide de Gizé e a lenda de Atlântida. Olha só. Também teve a galera do Triângulo das Bermudas lá, que por sinal fica na puta que pariu em relação ao local dos eventos do Mary Celeste. Eu não sei como diabos uma coisa vai ter a ver com a outra ali, mas enfim, esse é outro pessoal que está sempre presente nesse tipo de coisa. Mas não mais presente do que, adivinha quem? A turma do ET. É claro que eles não iam perder essa tour de maneira nenhuma, né, cara? Eu já falei aqui antes e eu vou repetir. Se não tem explicação, foram alienígenas, é sempre assim. Aí a turma do ET estudou esse caso e formulou uma teoria nova, inovadora, diferente de todas as que eles costumavam formular em outros casos. Segundo eles, a tripulação inteira foi abduzida por seres extraterrestres em discos voadores. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido. Bom, mas e depois de finalmente entregar a sua carga, o que aconteceu com o misterioso navio Mary Celeste? Ele regressou de Genoa para Nova York em 26 de junho daquele ano, de 1873, aportando em águas novaiorquinas em 19 de setembro, debaixo de uma tremenda má fama, né? Devido às histórias que cercavam ele, muitas pessoas acreditavam que o navio era amaldiçoado e não queriam nem chegar perto dele, quanto mais trabalhar com essa embarcação. Por isso ela acabou ficando meses encostada no atracadouro, até ser vendida pelo consórcio do Winchester em fevereiro do ano seguinte para um grupo de empresários da mesma cidade. Nesse período o navio rodou regularmente pelo Oceano Índico, até que em 79 o seu capitão Edgar Tuthill adoeceu a bordo e morreu aguardando socorro na ilha de Santa Helena. Gente, já era o terceiro capitão desse navio que morria, tá? E quem achava que o bagulho era amaldiçoado passou a ter certeza. A galera lá de New York City então vendeu o Mary Celeste no ano seguinte, dessa vez para um grupo de Boston, o destino derradeiro do brig, né? Ele teve em seu comando os capitães Thomas Fleming e posteriormente o Gilman Parker. Esse último, em novembro de 1884, decidiu aplicar aquele golpe lá do seguro. Se da outra vez a gente não sabe se foi verdade, dessa vez foi sim. Parker tinha viagem marcada para Porto Príncipe, capital do Haiti. Então ele encheu o navio com uma carga em grande parte sem valor nenhum, porém declarou ao seguro uma carga no valor de $30 mil. Então, em 3 de janeiro de 1885, se aproximando do porto da capital haitiana, o Parker jogou o navio contra um recife de corais chamado Rochelos Bank, indo em seguida reclamar a compensação financeira pela carga. O fundo da embarcação ficou permanentemente destruído e dessa vez não havia restauração possível. A boa notícia é que uma investigação foi feita em cima do caso, extravagantemente suspeito, já que o recife de corais em questão era extremamente conhecido e mapeado para um navio se acidentar tão convenientemente ali, e o Parker, apesar de diversos acordos feitos e argumentos e tentando evitar a sua condenação, ele não saiu bem sucedido dessa trama. Os destroços do Mary Celeste, infelizmente, jamais foram identificados com sucesso, e eu espero que ninguém invente de descer lá em nenhuma cápsula controlada por controle de Xbox, né?
Um século e meio após esse intrigante evento, o Mary Celeste segue sendo uma das histórias náuticas mais empolgantes e recontadas, como a gente inclusive pôde ver aqui, né? Houveram contos de romancistas sobre o navio, experimentos em busca de explicações plausíveis sobre a sua tripulação, teorias e mais teorias e mais teorias, entre outros eventos, como buscas por vestígios da embarcação e vídeos no YouTube sobre ela. Como opinião pessoal, eu devo dizer que esse foi um dos casos que mais demandou pesquisa e roteiro dentro de toda essa série que eu tenho aqui até hoje. E um dos que mais me manteve imerso dentro dela. Sério, pessoal, eu vou passar muito tempo ainda me lembrando espontaneamente dos nomes e dos eventos dessa história, porque ela é extremamente cativante no meu modo de ver. Acho que principalmente por se tratar de uma história comprovadamente verídica, porém sem nenhum desfecho realmente definitivo. Aí a gente quer mergulhar nela cada vez mais e mais para tentar entender o que pode ter acontecido, tentar imaginar que futuro tiveram aquelas pessoas que sumiram, de preferência tentando imaginar um final feliz para elas, né? Quem sabe? Eu espero que vocês, que assistiram a mais esse vídeo de um mistério náutico aqui nesse canal, tenham se divertido tanto quanto eu me diverti apresentando essa história. Eu estou esperando aqui nos comentários as teorias de vocês também, tá? E eu vou responder todo mundo que comentar, então, gente, comentem por favor, engajem, porque esse é o tipo de assunto que vale a pena debater bastante. E também me ajuda muito o engajamento de vocês. Se você não conhece os meus outros conteúdos, fica aqui nesse canal e clica em um dos vídeos que vai aparecer aqui no final, ó. Se você gosta de mistérios e curiosidades, como as coisas que a gente falou aqui nesse vídeo, aqui no canal também tem uma playlist com todos os vídeos dessa série, e em breve virão muitos outros por aí. Desse ano de 2025 agora eu vou fazer muito vídeo e já tem vários em pauta, então fica por aqui. As minhas redes sociais e a chave Pix do canal também estarão aqui no final desse vídeo, então quem quiser me seguir lá, mais uma vez, será muito bem-vindo. E se você puder e quiser, dá uma força lá no Pix também para a gente poder continuar produzindo conteúdos assim e muitos outros. E melhorar cada vez mais tudo que aparece aqui nesse canal. Muito obrigado de coração por ter assistido esse vídeo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!